meus amores, tudo bem com vocês? Trago hoje aqui mais um vídeo, tá? Uma videoaula para o nosso canal, mais um casaquinho que eu vou fazer para bebê. Então, vamos à lista de material. Eu espero que vocês gostem, tá? Desse casaquinho. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar. Isso ajuda bastante, tá, gente? Principalmente para mim que tô começando aqui no canal, hein? Então, eu vou passar a lista de material para vocês, tá? A gente vai precisar de uma agulha de tricô, tá? Eu vou usar a número 4, circular, tá, gente? Eu só uso circular, mas que não tem circular, faz com a reta. Já falei em outros vídeos e vou falar nesse. Todos os casaquinhos que eu trago aqui sempre vão ser em top-down, de cima para baixo. Então, sempre vai ser possível trabalhar em agulha reta, tá? Até mesmo se fosse de baixo para cima, também teria como trabalhar com agulha reta, tá? A gente vai precisar de uma agulha de tapeçaria para fazer a costura nos braços. Sempre, em todos os meus casaquinhos, sempre vai ter costura nos braços, somente nos braços, tá? Uma fita métrica, é sempre bom, né? Medir. Então, como esse casaquinho aqui eu não vou usar ponto decorativo, então aí eu utilizo a fita métrica, porque sempre quando eu coloco um ponto decorativo, eu trabalho conforme a quantidade de motivos que eu vou fazer com aquele ponto fantasia, entendeu? Então, aí eu vou contando a quantidade de motivos. Daí eu quase não uso a fita métrica, mas como é um trabalho, o fio já é mesclado, é um trabalho que eu vou trabalhar todo em meia, aí eu vou precisar da fita métrica. Marcadores, tá? Tesoura, né? E o mais importante, o fio. Gente, eu vou usar esse fio aqui, ó, o Ballet. Ele é da Círculo, tá? Ele vem com 145 metros. O tex dele é um tex bem grosso. Aqui, pelo menos, fala no rótulo, tá? É 690 o tex dele. Mas tu pegando ele assim, na mão, aqui no vídeo eu não sei se vocês vão conseguir ter essa percepção, tá? Mas tu pegando ele na mão, ele não parece ser tão grosso, sabe? Ele parece ser um fio bem fininho. Esse fio, a composição dele é 60% poliéster, 26% acrílico e 14% poliamida, tá? As agulhas recomendadas para esse fio é de 5 a 7 no tricô. Por ele ter um tex grosso, né, 690, eles botaram uma numeração bem alta aqui pro tricô, né? Mas eu vou usar a 4. Essa cor é 99,90. Então, nós vamos deixar assim uma quantia, né? E nós vamos colocar 65 pontos na agulha. Então, eu faço o meu nozinho corrediço. Coloco a minha agulha dentro desse nozinho. Aqui eu já tenho o primeiro ponto, tá? Então, a gente vai começar colocando 65 pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou colocar aqui os meus 65 pontos na agulha e quando eu tiver os meus 65 pontos, eu volto pra gente começar o nosso casaquinho. Voltei aqui, gente, coloquei meus 65 pontos na agulha. Uma coisa que eu esqueci de falar antes pra vocês é que eu sempre começo com um cabo de 60, tá? Os meus casaquinhos. Depois, conforme ele vai crescendo, né, a gente vai aumentando pontos, eles vão ficando maior, aí eu passo por um cabo de 80, tá? Aqui, ó, sobrou isso aqui, deu ali, né, os meus pontos.
tá? Eu já dei um nozinho, como eu já falei, isso não é uma regra, é opcional. E aí, como que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar em barra 1 por 1. Então, o que é barra 1 por 1? É um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô, tá? Só que sempre, tá? No início e no final, nós vamos terminar com 6 tricô. Então, a gente faz 6 tricô, aí faz barra 1 por 1. Quando faltar somente 6 pontos, finaliza com 6 tricô. Somente nessa primeira carreira, eu trabalho o primeiro ponto. Depois, as demais carreiras, até o final do casaquinho, eu sempre vou tirar o primeiro ponto sem fazer. Tanto no lado direito quanto no lado avesso. Sempre o primeiro ponto sem fazer. Outra coisa, isso aqui também não é uma regra, é opcional, tá? Eu gosto já de trabalhar esse fiozinho aqui que sobrou já nos primeiros pontos, porque daí eu já arremato esse fiozinho aqui já dentro do meu trabalho. Quem não quiser fazer agora, não precisa, tá? Mas quando finalizar o casaquinho, vai ter que esconder esse fio aqui. Então, eu já prefiro fazer agora. Apesar de ter me sobrado bem pouquinho fio aqui, mas já vou rematar ele. Então, a gente começa fazendo 6 tricô. 1, 2, fazer somente 2 pontos, eu acho. Vamos ver se eu consigo fazer um terceiro com os dois fios juntos. 3. Consegui. Agora eu abandono esse titiquinho aqui e sigo, fiz 3, né? Com o fio que só tá indo pro novelo, ó. 4, 5, 6. Aí, agora eu começo. Um meia, um tricô. Um meia, um tricô. E eu vou seguir fazendo um meia e um tricô até quando me faltar somente 6 pontos aqui, ó, que eu vou finalizar com 6 tricô, tá? Então, eu vou fazer essa minha primeira carreira aqui, e quando for para fazer o lado avesso, eu volto para mostrar para vocês como que a gente vai fazer o lado avesso. Voltei aqui, gente, tá? Já fiz a minha primeira carreira, ó, tá? Agora, a gente vai fazer o lado avesso. Como que a gente vai fazer o lado avesso? Agora, a partir de agora, como eu já falei, ó, eu vou começar a passar os primeiros pontos sem fazer, tá? Então, eu passo o primeiro ponto sem fazer e faço o segundo. Então, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, agora, eu vou trabalhar conforme os pontos estão me apresentando. Aqui, esse ponto tá me pedindo em tricô. Como que eu sei que é em tricô? Vocês conseguem ver que tem uma bolinha aqui, ó? Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem uma bolinha aqui. E no ponto do lado não tem nada, ó. Né? Aqui tem uma bolinha que não tem nada. Então, aqui tá me pedindo pra mim fazer em tricô. Porque se eu terminei em meia pelo lado direito, então no avesso tá me pedindo tricô. Então, eu vou seguir acompanhando o que os pontos estão me pedindo. Se aqui tá me pedindo um tricô, eu vou fazer um tricô, tá? Aqui tá me pedindo um meia, eu vou fazer um meia. Um tricô, um meia. E assim eu vou seguir, gente, fazendo um tricô e um meia
até chegar aqui e eu vou terminar com 6 pontos. Quando chegar aqui, eu volto para mostrar para vocês esse finalzinho aqui, ó, que é onde eu trabalhei com os 2 fios. Então, aqui, ó, aqui eu finalizei com um tricô, ó. Agora, eu faço os meus 6 pontos de borda. Então, 1, 2, 3. Aí, aqui, ó, onde tem os 2 cabinhos, ó. 3. Pego os 2 juntos. 4. 5. E finalizo o último. 6. Viro no direito. E começo novamente. 6 tricô e faço um meio tricô, meio tricô. Por quanto que a gente vai fazer? Isso aqui que a gente tá fazendo, gente, é a golinha do nosso casaquinho, tá? É a golinha. Então, por quantas carreiras a gente vai fazer? A gente já fez 2. Então, a gente vai fazer mais 5. Total de 7 carreiras, tá? Eu vou fazer a minha 5 que falta aqui. E quando eu tiver a 7, né, no caso, pronta, eu volto para passar o próximo passo e para mostrar para vocês como é que ficou a nossa golinha. Ok, gente, voltei aqui, ó. Tô com a minha barrinha pronta, tá? Fiz as 7 carreiras. Agora, na 8ª, que é pro lado avesso, ó, tá? A 7ª eu fiz no direito. Agora, no direito, né? Agora, a 8ª eu vou fazer no avesso. Nós vamos fazer uns aumentos. Nós vamos aumentar 10 pontos, tá? Como que a gente vai fazer esses aumentos? A gente vai aumentar esses 10 pontos aleatoriamente, entendeu? No decorrer da carreira. Então, gente, eu vou fazer aqui, ó, os 6 pontos de borda. 3, 4, 5, 6, tá? E agora eu vou continuar fazendo barrão por um, só que eu vou aumentar uns pontos aqui, até fechar 10 aumentos, tá? Então, eu vou fazer um tricô. E aí, eu vou fazer um meia aqui, ó, na carreira de baixo e faço mais um meia em cima. Aumentei um. Um tricô, um meia, um tricô. Vou aumentar o segundo, ó. Eu enfio a agulha aqui, ó, no buraquinho de baixo aqui, ó. Faço um meia aqui e aí faço um meia aqui. Aumentei 2. E assim eu vou indo, ó. Vou aumentar meu terceiro ponto agora. Sempre fazendo no buraquinho de baixo. Aumentei 3. Agora eu vou pro quarto. E quando eu tiver os meus 10 aumentos, eu volto pra gente continuar. Gente, eu fiz aqui, tá? A minha carreira de aumento, todo lado direito novamente. E a nossa golinha ficou assim. Agora, a gente vai entrar no começo da pala, tá? Eu vou botar marcador só pra sinalizar pra quem é bem iniciante, tá? Depois que eu sinalizei, depois de um tempo eu vou tirar, porque eu não preciso mais, tá? Dos marcadores. Mas pra quem é iniciante eu vou botar pra não se perder, tá? E quem já tem um pouquinho de conhecimento, de noção de tricô, também não precisa botar marcador se não quiser. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer os nossos pontos de borda. 6 tricô, né? Faço o primeiro sem fazer, faço o segundo, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 5, 6, tá?
Agora a gente vai fazer 7 pontos e meia, para fechar 13 no total. Com 6 mais 7 dá 13, tá? Então, 7 pontos meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos conferir? 3, 6, 9, 10, 13. Depois dos 7 pontos e meio, a gente vai dar uma laçada. Aí a gente põe um marcador. Aí a gente faz um ponto meia e dá mais uma laçada. Se vocês quiserem botar outro marcador aqui, ó, para deixar esse ponto meia isolado, vocês podem botar, tá? Eu não boto, eu botando um marcador eu já consigo entender que antes do marcador eu tenho que fazer uma laçada, aí passo o marcador, faço um ponto meia e dou outra laçada. Então, pra mim, um marcador já é o suficiente, ó. Dou uma laçada, fiz o ponto meia, dou uma laçada. Agora, para as mangas, a gente vai fazer 11 pontos meia. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí a gente dá uma laçada, a gente coloca outro marcador, faz um ponto meia e dá outra laçada. Para as costas, a gente vai fazer 23 pontos. Então, 1, 2, 22, 23. Laçada. E veio outra pessoa aqui me visitar. Sai daqui, Cacau. Outra gatinha minha, gente. Laçada, outro marcador, tá? Um ponto meia, laçada. Agora, a gente vai fazer 11 pontos meia pra manga. 1, 2, 10, 11. Outra laçada, outro marcador, um ponto meia, outra laçada. E aqui tem que ter sobrado 13 pontos. 3, 6, 9, 10, 13. Aí eu vou fazer 7 pontos e meia e 6 tricô. O avesso eu vou voltar todo em tricô, tá? Então, aqui, ó, 7 pontos meia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E finalizo os 6 pontos em tricô. Já volto para mostrar o avesso para vocês. Tá, gente, agora eu voltei aqui e nós vamos fazer o avesso em tricô. Todo o nosso avesso de todo o casaquinho vai ser sempre em tricô. Então, eu só vou mostrar esse primeiro avesso aqui pra vocês. Os demais eu não vou mostrar porque é sempre igual, tá? Ai, eu tenho uma gatinha aqui que tá me perturbando aqui, não tá me deixando trabalhar. Vocês estão vendo o pezinho dela ali? Star, como é que a mamãe vai gravar contigo aqui, Star? Olha aí, ó, fez até a mamãe bater na câmera. Não, não posso te dar carinho agora, filha. Vai. Depois a mamãe te dá. Tá, gente, a gente vai passar o primeiro ponto sem fazer. E vamos fazer o segundo. O terceiro. O quarto. O quinto.
e o sexto. Eu vou fazer até chegar na laçada. Para estar, para vocês verem como é que eu vou fazer a laçada. A laçada a gente vai fazer fechada, tá? Eu não quero a minha laçada com furinhos. Então, a gente vai fechar ela. Isso eu, tá? No meu casaquinho, eu não quero laçada com furinhos. Se vocês quiserem com furinhos... Ai, gente, só um pouquinho que eu vou ter que tirar ela daqui, porque não dá. Não tem como eu gravar com ela deitada aqui. Só um pouquinho. Deu, gente. Tirei ela. Tá, eu cheguei aqui, ó, na laçada, ó. Então, em vez de eu pegar aqui, ó, pela perninha maior, eu vou pegar pela perninha menor, desse lado de cá. Porque se eu pegar pela maior, vocês já sabem que vai ficar furinho, né? Se eu pegar pela menor, eu vou fechar a laçada. E é isso que eu quero. Tá? Eu quero fechar a laçada, porque eu não quero que fique com buracos, com buraquinhos o meu trabalho. Cheguei na próxima laçada, a mesma coisa. Pego a perninha menor. E assim eu vou indo, tá? Trabalhando tudo em tricô, fechando as nossas laçadas. Deixa eu chegar na outra laçada aqui pra mostrar mais uma vez pra vocês, pra realmente não ter dúvida, tá? E aqui não tem laçada, não tem aumento, tá, gente? Avesso nunca vai ter aumento, aumento só na parte da frente, que é o direito do trabalho, ó. Cheguei na outra laçada, vou pegar aqui, tá? E trabalho normalmente em tricô. Ó, passo o marcador, a outra laçada. E faço em tricô, tá? Eu vou fazer minha carreira aqui. E quando eu finalizar ela, eu volto para nós irmos para a terceira carreira. Voltei, gente, terceira carreira. Agora, a gente vai ter 14 pontos, tá? Porque é o 6 de borda e mais 8 pontos em meia, porque a gente aumentou um. Lembra que na carreira anterior eram 7? Só que daí a gente fez uma laçada e no avesso a gente fechou essa laçada. Então, agora seriam 8 meias. Só que assim, ó, gente, eu não vou ficar falando 6 tricô e 8 pontos e meia. Eu vou falar 14, tá? 14, que é o que quer dizer, no total, são 6 de tricô de borda e mais os restantes em meia, tá? Outra coisa que eu esqueci de comentar com vocês, assim, ó. Se vocês não acharem esse fio, tá? Perto da casa de vocês, ou até mesmo pelo site, não acharem, e vocês quiserem fazer o casaquinho, vocês podem usar um fio parecido, tá? Vocês podem achar um fio que seja compatível ou que seja próximo ao tex desse aqui, tá? Ou vocês podem usar um fio que seja compatível com as agulhas. Aqui no caso, o fabricante me sugere de 5 a 7, tá? De 5 a 7. Eu tô usando uma 4, mas aí vocês podem pegar um fio que seja compatível com a agulha 4, tá? Se vocês não acharem mais esse fio aqui pra trabalhar. Então, vamos lá, gente. 6 pontos em tricô. Tiro o primeiro sem fazer, faço o segundo. 2, 3, 4, 5, 6. Agora, eu vou em meia até chegar aqui no marcador, tá? Então, não tem mistério, ó. Pra quem é iniciante sabe que depois dos 6 tricô, tem que trabalhar em meia. Nosso trabalho vai ser em meia, tá? Então, eu não preciso nem contar, ó. Eu sei
que até o meu marcador eu tenho que fazer tudo em meia. Aí eu cheguei no marcador, eu faço uma laçada, passo o marcador, faço mais um ponto meia e dou outra laçada. A gente não pode esquecer das laçadas, tá? Senão não vai dar certo trabalho. Então eu sei que quando eu chegar no meu marcador, eu tenho que fazer uma laçada, eu tenho que passar o marcador, eu tenho que fazer um ponto meia e eu tenho que fazer mais uma laçada. Não esquece que depois do ponto meia tu tem que fazer uma laçada. Quem é iniciante, eu sugiro botar mais um marcador aqui, ó. Mais um marcador aqui, ó. Tá? Porque daí faz o ponto meia, ó. Faz o ponto meia, passa o marcador e aí sabe que tem que fazer uma laçada. Eu não coloco porque eu sei que um marcador já me sinaliza que eu tenho que fazer uma laçada antes dele e depois do ponto meia, tá? É muito importante, vocês não podem esquecer, porque se vocês esquecerem o trabalho vai dar errado. E essas laçadas a gente vai fazer só no lado direito, não no lado avesso. Aí aqui é a manguinha. A manga a gente tinha 11 pontos, né? Então agora a gente tem 13, porque a gente aumentou um aqui e um aqui. Então a gente tem que ter 13 pontos. Ó, 1, 2, 12, 13. Cheguei no marcador, laçada, passo o marcador, um ponto meia, laçada. As costas, a gente tinha 23. Agora, a gente tem que ter 25. Então, vocês estão entendendo a lógica? Que para as partes da frente, a gente vai aumentar um ponto. Para as mangas e para as costas, 2 pontos, tá? Então, se eu tinha 23, agora eu tenho que ter 25. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 24, 25. Aí, eu faço uma laçada, passo o marcador. Esse meu marcador até aberto, tá? Deixa eu fechar ele aqui. Faço um ponto meia e faço mais uma laçada. Então, agora aqui tem que ter 13 e aqui tem que finalizar com 8 meia e 6 tricô, que no total é 14 pontos. 8 meia mais 6 tricôs, que é as bordas, 14. Então, eu não vou fazer esse pedaço aqui, tá, gente? Eu não vou gravar fazendo, vocês sabem o que tem que fazer. O avesso da quarta carreira toda em tricô. Eu volto na quinta carreira. Vamos lá, gente, quinta carreira, tá? Fiz a minha quarta toda em tricô, vamos pra quinta. Fazendo os nossos pontos de borda, tiro o primeiro sem fazer, faço o segundo, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, a gente vai fazer 9 e meia. 1, 2, 8, 9. Laçada, passo o marcador, faço um ponto meia, faço outra laçada. Agora aqui tem que ter 15 meia, que é pra manga. 1, 2, 14, 15. Laçada, passo o marcador, 1 meia, laçada. Agora, eu vou instruir vocês aqui, tá? As costas tem que ter 27 pontos. Então, vamos contar, ó.
3, 6, 9, 10, 3, 6, 9, 20, 23, 26, 27, tá? Então, vocês vão fazer 27 pontos em meia, aí vão fazer uma laçada, vão passar o marcador, vão fazer um ponto meia, vão fazer uma laçada. 15 pontos em meia da outra manga. Laçada, passa o marcador, um meia laçada, 9 pontos em meia, que é a outra parte da frente, e termina com 6 tricô. Sexta carreira toda em tricô, fechando as laçadas. Eu volto pra gente fazer a sétima. Voltei, vamos lá fazer a sétima carreira. A sétima, a gente vai fazer os nossos pontos de borda. Tira o primeiro sem fazer, faz o segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, a gente tem que ter 10 meias. 1, 2, 9, 10. Faço uma laçada, passo o marcador, faço um ponto meia e faço uma laçada. A manga tem que ter 17 meia. 1, 2, 16, 17. Laçada, passo o marcador, meia, laçada. As costas tem que ter 29. Então, 3, 6, 9, 10, 3, 6, 9, 20, 23, 26, 29. Então, vocês vão fazer 29, laçada, passo o marcador, meia, laçada. 17 meia, laçada, passo o marcador, meia, laçada, 10 meia e finaliza com 6 tricô. A oitava carreira toda em tricô, fechando as laçadas. Eu vou fazer a minha 7 e a minha oitava carreira e volto na nona com vocês. Nona carreira, gente, já fiz aqui os pontos de borda, tá? Os 6 tricôs. Agora, a gente vai fazer 11 meia. 1, 2, 10, 11. Laçada, passo o marcador, meia, laçada. 20 meia para as mangas. 1, 2, 19, 20. Aí, laçada, passo o marcador, faço um ponto meia e faço mais uma laçada. Agora, as costas tem que ter 31 pontos. Então, aí agora, tem uma laçada aqui, faz os 31 pontos em meia, laçada, passo o marcador, meia, laçada, 20 pontos em meia, laçada, passo o marcador, faz um ponto meia, laçada, 11 meia e 6 tricô. Então, é isso, a carreira 9. A 10 volta toda em tricô, tá, gente? Eu vou fazer, então, as minhas duas carreiras aqui, finalizar a nona, fazer a 10ª e volto na 11ª. Gente, tô aqui na carreira 11. Vou mostrar como é que a gente faz a 11. A gente faz os 6 pontos de borda. 2, 3, 4, 5, 6. Aí, agora a gente vai fazer 12 pontos em meia. 1, 2, 11,
12. Laçada, passo o marcador, 1/6, laçada. A manga, 22 pontos em meia. 1, 2, 21, 22. O que eu faço? Uma laçada, passo o marcador, faço um ponto meia, outra laçada. Agora, as costas, eu tenho que ter 33 pontos em meia. Aí, eu faço os 33 em meia, faço uma laçada, passo o marcador, faço um ponto meia, faço uma laçada, faço os 22 pontos em meia, dou uma laçada, passo o marcador, faço um ponto meia, faço outra laçada e trabalho os 12 pontos em meia e finalizo com 6 tricô. E a carreira 12 eu volto toda em tricô, fechando as laçadas. Eu vou fazer aqui e volto na 13. Gente, tô aqui. Agora, a gente vai fazer a carreira. Fiz a 12, tá? Toda em tricô, agora a gente vai fazer a 13. Então, como é que é a 13? A gente faz os nossos 6 pontos de borda. 6 pontos, né? Em tricô. E aí, a gente vai fazer 13 pontos em meia. 1, 2, 12, 13. Laçada. Passo o marcador. 1/6, passo o marcador. 24 pontos em meia pra manga. Então, vamos lá. 1, 2, 22, 23, 24. Aí, laçada, passo o marcador, 1/6, laçada. Aí, agora, para as costas, 35/6. Aí, laçada, passo o marcador, 1/6, laçada, 24/6, laçada, passo o marcador, 1/6, laçada, 13 pontos em meia e finaliza com 6 tricôs, que é o ponto de borda. A carreira 14 volta toda em tricô e eu volto na 15 pra gente continuar. Gente, eu passei aqui para uma agulha maior, ó, com cabo maior, pra gente conseguir visualizar melhor, né? Porque naquele cabo de 60 já tava ficando apertadinho pra mim trabalhar. E aí, agora, com esse cabo maior aqui, a gente consegue ver melhor como é que tá ficando o nosso casaquinho, ó. As frentes, as mangas e as costas. Dá pra ver bem agora, né? A nossa palhinha. Mas ainda temos umas carreiras pra trabalhar na palhinha, tá? Então, agora a gente vai pra carreira 17. Então, como é que a gente vai fazer a carreira 17? Voltei, gente. Então, aqui, ó. A 17. Como que a gente vai começar? A gente começa com os nossos 6 pontos de borda, normalmente, né? E aí, agora a gente trabalha 14 pontos em meia. Então, ó, 1, 2, 13, 14. Aí, a gente faz uma laçada, passa o marcador, faz um ponto meia e faz mais uma laçada. Aí, agora, a gente vai trabalhar as mangas. As mangas, a gente tem que ter 26 pontos em meia. Então, vamos lá. 1, 2, 25, 26. Aí, a gente faz uma laçada, passa o marcador, faz um ponto meia e faz outra laçada. Aí, agora aqui, ó, as costas.
As costas, a gente tem que ter 37 pontos, tá? Então, a gente vai fazer os 37, aí, laçada, passo o marcador, faz um ponto meia, laçada. Aí, faz os 26 da manga, laçada, passa o marcador, um ponto meia laçada e finaliza com os 14 meia e os 6 tricô. A carreira 16, toda em tricô, fechando as laçadas. Não podemos esquecer que temos que fechar a laçada se estamos fazendo com laçadas fechadas, tá? Se vocês estão fazendo que nem eu. Quem tá fazendo com buraquinho, continua fazendo com a laçada aberta. Então, eu vou fazer aqui a minha 15 e a minha 16, e aí sim eu volto na 17, tá? Com vocês. A gente, tô aqui na carreira já na 17, tá? Já fiz meus 6 pontos de borda. Agora, a gente tem que fazer 15 pontos em meia. Então, 1, 2, 14, 15. Aí, eu faço uma laçada, passo o marcador, faço um ponto meia e faço mais uma laçada. Aí, agora, aqui na manga, eu tenho que fazer 28 pontos em meia. Então, 1, 2, 27, 28. Aí, eu faço uma laçada, passo o marcador, faço um ponto meia e faço mais uma laçada. Aí, agora, as costas, 39 pontos em meia. Laçada, passo o marcador, um ponto meia, laçada, 28 pontos em meia. Laçada, passo o marcador, um ponto meia, laçada, 15 pontos em meia e finalizo com 6 tricô. A carreira 18, volto tudo em tricô, mantendo as laçadas fechadas. Vou fazer aqui terminar a minha 17, vou fazer a minha 18. Quando eu estiver pronta, eu volto para mostrar para vocês a 19. A carreira 19. A gente faz os 6 de borda. Agora, eu tenho que ter 16 pontos em meia. 1, 2, 15, 16. Aí, eu faço uma laçada, passo o marcador, faço um ponto meia e dou mais uma laçada. Aí, agora, aqui nas mangas, eu tenho que ter 30. Faço esses 30 pontos, dou uma laçada, passo o marcador, faço um ponto meia, dou uma laçada, faço as costas tem que ter 41 pontos, tá? Dou uma laçada, passo o marcador, faço um ponto meia, dou uma laçada, faço os 30 pontos da manga, laçada, meia, laçada, tá? E os 17 pontos, os 16 pontos, desculpa, tá? 16 pontos da frente e finalizo com 6 tricô. A carreira número 20, volto toda em tricô. Vou fazer a minha aqui e volto com vocês na carreira 21. Tá, gente, na carreira 21, como é que a gente vai fazer? A gente faz os nossos 6 tricôs de borda. Agora, a gente tem que fazer 17 pontos em meia. Então, 1, 2, 16, 17. Aí, eu faço uma laçada, faço um ponto meia e mais uma laçada. Agora, aqui na manga, tem que ter 32 pontos em meia. Aí, eu vou fazer os 32 pontos em meia, faço uma laçada, passo meu marcador, faço um ponto meia, faço uma laçada. As costas tem que ter 43 pontos em meia. Aí, faço meus 43,
faço uma laçada, passo o marcador, faço um ponto meia, faço outra laçada, faço os 32 pontos em meia. Aí, laçada, passo o marcador, laçada, aliás, laçada, passo o marcador, um ponto meia, laçada, e finalizo com os meus 17 pontos em meia e os meus 6 tricôs de borda. A carreira 22 eu volto toda em tricô. Volto com vocês na 23. A gente tá quase finalizando a nossa pala, tá? Faltam bem poucas carreiras agora pra gente finalizar. Vamos lá, carreira 23. A gente faz os nossos 6 pontos de borda. Aí, agora, eu tenho que ter 18 pontos em meia. Então, vamos lá. 1, 2, 17, 18. Aí, eu faço uma laçada, passo o marcador, faço um ponto meia e faço mais uma laçada. Aí, as mangas tem que ter 34. Aí, eu faço os 34, né? Passo um meia, passo o marcador, aliás, faço uma laçada, passo o marcador, faço um ponto meia, faço uma laçada. As costas tem que ter 45 pontos em meia. Faço os meus 45, faço uma laçada, passo o marcador, faço um ponto meia, faço uma laçada. 34 pontos em meia, que é da manga. Faço uma laçada, passo o marcador, faço um ponto meia, faço uma laçada, 18 pontos em meia e finalizo com os 6 tricôs. A carreira 24, volto toda em tricô. Gente, a carreira 25, tá? Fiz a 23, fiz a 24, agora a gente vai fazer a 25. Faço meus 6 pontos de bordas. Agora, a gente tem que fazer 19 pontos em meia. 1, 2, 18, 19. Laçada, passo o marcador, um ponto meia, laçada. As mangas, 36 pontos em meia. Faço meus 36, laçada, passo o marcador, um ponto meia, laçada, faço as costas, 47 pontos em meia, laçada, passo o marcador, um ponto meia, laçada, faço os 36 pontos em meia, laçada, passo o marcador, um ponto meia, laçada, finalizo com os 19 pontos em meia e os 6 tricô. A carreira 26, eu volto toda em tricô. Na 27, a gente vai começar a fazer a separação. Eu gosto de primeiro trabalhar as mangas para depois trabalhar o corpo, tá? Aí, então, eu volto para mostrar para vocês como é que a gente vai fazer isso. Bom, gente, a gente finalizou aqui a nossa palhinha. 26 carreiras, tá? A gente trabalhou, pra vocês terem uma ideia como esse fio rende, gente. Eu ainda tô no primeiro novelo, tá? E tem tudo isso aqui ainda, ó, pra trabalhar, tá? Esse fio é muito bom. Pena que ele não tá sendo mais fabricado, tá? Provavelmente, eu pesquisei, gente, eu olhei, esse fio é lançamento 2023, tá? Eu tava na dúvida se ele era 2023, 2024, mas não, ele é lançamento 2023. No total de pontos na agulha, a gente tem que ter 177, tá? 26 para as frentes, aqui, 26 para as frentes, 38 para as mangas e 49 para as costas, tá? Dá 177 pontos.
Mas a gente tem 4 pontos de base, né? Que era o que separava das laçadas, ó. Em cada marcador aqui tem um ponto meia. Lembra que a gente fazia laçada, um ponto meia, daí passava um marcador, fazia uma laçada, passava um marcador, fazia um ponto meia, daí laçada, né? Esse ponto meia é que separava as laçadas. Então, 177 ao total, tá? Mais os 4 pontos de base, a gente fica com 181 pontos na agulha. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai trabalhar as mangas. Ai, mas Lele, eu não gosto de trabalhar as mangas, eu gosto de trabalhar o corpo. Não tem problema. Coloca as mangas à espera e trabalha o corpo. O corpo, eu já vou passar a medida para vocês, mais ou menos do que eu pretendo fazer, tá? Pode ser que na hora que eu for fazer eu mude de ideia, pode ser, tá? Porque é como eu disse, eu não tenho o casaquinho pronto aqui, eu tô fazendo e gravando, fazendo e gravando. Então, às vezes a gente tem uma ideia na cabeça e depois a gente acaba mudando de ideia e fazendo outra coisa. Então, assim, ó, eu tenho em mente fazer o corpo, fazer mais ou menos 21 centímetros e finalizar daí com 4 cordões de tricô. 4 cordões de tricô são 8 carreiras, tá, gente? Que daí vai dar mais ou menos no total 25 centímetros. Quem quer fazer o corpo daí, e aí se quiser fazer nesse tamanho, né, a gente faz, não faz no tamanho que quiser, tá? No tamanho que desejar. Eu vou fazer as mangas primeiro, porque eu gosto de trabalhar as mangas. Então, eu vou começar a mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer as mangas, tá? Só que primeiro eu vou me ajeitar aqui, e aí eu já volto pra mostrar pra vocês como é que a gente começa trabalhando as mangas. Tá, gente, voltei aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar toda essa parte da frente aqui. Vou fazer meus 6 pontos de borda. Agora, eu vou trabalhar até aqui, ó. Até chegar no marcador, tá? Em meia. Trabalhei tudo em meia até o marcador, tá? Esse ponto aqui, eu vou tirar o marcador. Esse ponto aqui do raglan, eu vou deixar para as frentes, tá? Então, aqui vai ficar 27 pontos, tá? Eu vou passar para frente aqui, ok? Então, eu trabalhei, que é aquele ponto de base, tá? Eu deixei para frente. O que eu vou fazer agora, gente? Vou botar meu marcador aqui. E vou trabalhar até o marcador aqui, as minhas mangas. Tudo em meia, tá, gente? Ok. Trabalhei a manga até chegar no marcador, tá? Agora, o que eu vou fazer? As costas, a outra manga e a outra frente, eu vou deixar à espera, tá? Eu não vou trabalhar, eu vou deixar à espera. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar no próprio cabo da agulha, tá? Eu vou tirar a minha agulha daqui. E vou deixar no cabo. Ok? Aí, agora eu viro meu trabalho pro avesso. Tá? O que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar um outro cabo e vou colocar essa agulha em outro cabo. Não, nem vou fazer isso porque eu já tenho aqui. Eu já tenho um cabo aqui, ó. Já tenho um cabo de 60 com a agulha número 4. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou guardar esse cabo, tá? Agora, eu vou voltar até esse marcador aqui, ó. Tudo em tricô. Eu vou trabalhar somente a manga. Então,
eu volto agora, tudo em tricô. Cheguei aqui, ó, gente, no marcador. O que que eu vou fazer? Vou deixar essa frente aqui, é a que a gente trabalhou, tá? Tiro a agulha. E boto pra fechar. Então, aqui eu tô do lado avesso. Então, agora eu vou virar de novo, novamente, pro direito. Pra vocês verem. Então, tá assim, ó. A frente que eu trabalhei, a minha manga e as costas, a outra manga e a outra frente, à espera. Tá? Agora, gente, o que que eu vou fazer? Eu tenho aqui na agulha 38 pontos. Eu vou deixar aqui, ó, um pontinho aqui e um pontinho aqui. Eu vou fazer sempre em tricô, tá? Tanto no direito quanto no avesso. Esses meus dois pontinhos vão ser pontinhos de borda para me auxiliar depois na costura. Então, eu vou fazer tricô tanto no direito quanto no avesso. Os demais, eu vou trabalhar os 36 pontos, eu vou trabalhar em meia. Quem quiser botar um ponto decorativo, sinta-se à vontade, pode colocar, tá? Só daí tem que ver se essa quantidade de ponto aqui vai ser divisível pelo ponto, pelo múltiplo, pelos números de pontos do ponto fantasia. Eu não vou fazer ponto fantasia porque eu acho que o fio já é mesclado, né? Então, já dá um trabalhado aqui no casaquinho. Quanto que eu vou trabalhar essa manga? Eu vou trabalhar por 20 centímetros, tá, gente? Pode ser que eu faça mais, pode ser que eu faça menos, não sei, tá? Mas eu tenho em mente fazer 20 centímetros. Eu vou ir trabalhando. Caso eu resolva fazer menos, eu volto para mostrar para vocês. Caso eu resolva fazer mais, igual vou mostrar para vocês, tá? Mas mais ou menos o que eu tenho em mente é trabalhar uns 20 centímetros. Lembrando que o primeiro e o último ponto eu vou fazer sempre em tricô para me auxiliar depois na costura. Os demais eu vou fazer pelo direito tudo em meia e pelo avesso tudo em tricô. Eu vou fazer minha manga. Quando eu tiver mais ou menos próximo aos 20 centímetros, ou se eu fizer menos, se eu achar que 18 centímetros já tá bom, eu volto para mostrar para vocês, tá? Oi, gente, voltei aqui, tá? Com a minha manguinha, ó. Gente, uma coisa que eu esqueci de mencionar, que eu deixei os meus pontos à espera aqui, ó, numa agulha, no cabo da agulha, tá? Que eu tava trabalhando. E aí eu peguei um outro cabo e uma outra numeração de agulha, né? Número 4 também, e segui fazendo a manga. Quem não tem cabo assim de agulha, passa um fiozinho de lã, tá? Bota na agulha de tapeçaria, passa um fiozinho de lã por todos, dá uma chuchadinha na ponta assim, né? Para não escapar os pontos do fio, que consegue trabalhar perfeitamente, tá, gente? Quando eu não tinha agulha circular, não tinha um cabo de agulha, eu fazia isso, eu passava um fiozinho de lã. Bom, o que que eu fiz? Eu fiz aqui, ó, os meus pontos em tricô, né? Iniciei com um e aqui eu finalizei com 2, porque Por que que eu finalizei com 2, gente? Porque olha só, eu resolvi botar um ponto fantasia e aí vocês podem perceber que não aparece. O ponto fantasia não aparece, por quê? Porque foi mesclado, sabe? Então, assim, ó, eu resolvi botar só para vocês verem que, dependendo do ponto, não aparece. Se eu fizesse um ponto, talvez um ponto com laçadas, talvez fosse aparecer mais. Mas eu não fiz ponto com laçadas, né? Eu fiz ponto que ele é fechado. Então, o que que eu decidi? Que eu vou fazer esse ponto fantasia nas duas mangas, mas no corpo eu não vou fazer. Porque não aparece, ó. Não dá pra perceber nada.
Pelo lado avesso até dá aqui, ó, os pontos que ficou em tricô. Dá pra ver um relevinho. Mas pro lado direito, a gente não consegue perceber quase nada das listinhas aqui em tricô, ó. Porque o ponto, ele já tem um trabalho, né? Ele é todo mesclado. Então, eu vou fazer só nas mangas, tá, gente? No corpo eu não vou fazer. No corpo eu vou tocar tudo em ponto meia, no direito e tricô no avesso. É só pra vocês verem que não vale a pena botar um ponto fantasia, a não ser que esse ponto seja vazado, entendeu? Tenha laçadas, vai ficar buraquinho. Aí pode até ser que apareça o desenho do ponto, entendeu? Mas um ponto fechado assim, ó, no direito não... Entendeu? Fica interessante fazer esse ponto com uma linha lisa, sem ser mesclada. Então, como que eu fiz esse ponto fantasia? Gente, eu lembro que eu disse pra vocês que eu ia iniciar com um tricô e finalizar com um tricô, que esses dois pontos era pra me auxiliar depois na costura, né? Aí, como é que eu fiz? Pelo lado direito eu fazia assim, ó, 5 meia, um tricô, 5 meia, um tricô, 5 meia, um tricô, 5 meia, um tricô. Aí, no final aqui, ó, eu terminei com 5 meia e um tricô, e aí o tricô de borda, tá? Então, no final, por isso que aqui no finalzinho ficou com 2 tricôs. Um pertence a o ponto fantasia e o último ponto pertence a... que é os nossos pontos de base para auxiliar na costura, tá? O avesso era todo em tricô, então eu segui fazendo, tá? Pelo lado direito, fazia um tricô, aí começava 5 meia, um tricô, 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 5 meia, um tricô. Finalizava com 5 meia, um tricô e um tricô de borda. Avesso tudo em tricô. Eu fui fazendo isso. Lembra que eu disse pra vocês que eu ia fazer mais ou menos por uns 20 centímetros, né? Eu fui fazendo. Vamos espichar bem aqui. Ó. 20 centímetros, bem certinho. 20 centímetros, ó. Vocês vão fazer o tamanho que vocês quiserem, tá? Não precisa necessariamente fazer 20 centímetros. Vocês podem fazer com 18, com 17, com 16, né? Ah, eu quero maior, quero com 22, com 21. Aí vocês fazem o tamanho que vocês quiserem, tá? Aí o que que eu fiz? Eu trabalhei todinho o meu direito. Agora a gente vai fazer umas diminuições. Aqui pelo avesso. Pra começar o nosso punho. Então, eu vou me ajeitar aqui e já volto. Como que a gente vai fazer, gente? A gente vai fazer assim, ó. A gente vai diminuir uns pontos aqui, tá? Pra a gente poder fazer nosso punho. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer 4 tricô. 1, 2, 3, 4. 2 pontos juntos em tricô. Aí eu começo de novo, 4 tricô. 1, 2, 3, 4. 2 pontos juntos em tricô. Aí eu faço de novo. 1, 2, 3, 4. E pego novamente 2 pontos juntos em tricô. 1, 2, 3, 4. 2 pontos juntos novamente. 1, 2, 3, 4. 2 pontos juntos novamente. 1, 2, 3, 4. 2 pontos juntos e finalizo com 2 tricô, tá? Aí agora o que que a gente vai fazer?
A gente fez uma diminuição aqui. Vamos ver com quantos pontos a gente ficou na agulha, tá? 3, 6, 9, 10, 3, 6, 9, 20, 23, 26, 29, 30, 32 pontos, tá? Aí agora a gente vai trabalhar em barra 1 por 10 carreiras, tá? Então a gente vai fazer barra 1 por 10 carreirinhas. Como é que a gente vai começar a nossa barra 1 por 1? Eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? A primeira carreira. Então a gente começa assim, ó. 1 meia, 1 tricô. 1 meia, 1 tricô. 1 meia, 1 tricô. E eu vou seguir fazendo isso até o final da carreira. 1 meia e 1 tricô. Então eu vou fazer aqui, tá, gente? Essa minha primeira carreira aqui. E depois eu volto pra mostrar a segunda pra vocês. Como é que se faz, tá? Então eu vou finalizar aqui a minha e já volto. Gente, aqui ó, fiz a primeira carreira, eu comecei com meia e terminei com um tricô, tá? Então eu vou virar agora e vou fazer a segunda carreira. São 10, tá? Então a gente vai fazer a segunda agora, deixa eu só me ajeitar aqui. Como eu comecei com meia e terminei com um tricô, o lado avesso agora, eu finalizei em tricô, ó. O lado avesso tá me pedindo em meia, então eu vou trabalhar conforme os pontos se apresentam pra mim, tá? Então aqui, ele tá me pedindo um meia, então eu vou fazer um meia. Aqui nesse aqui tá me pedindo um tricô, vou fazer um tricô. E aí assim eu vou indo, um meia, um tricô, um meia e um tricô, um meia e um tricô, tá, gente? Então é isso. Agora é só fazer barrinha 1 por 1, fazendo um meia e um tricô. E a gente vai fazer por 10 carreirinhas. No caso aqui, eu já tô fazendo a segunda, tá? Eu vou trabalhar e quando eu tiver as minhas 10 carreiras prontas, eu volto pra gente arrematar a manga. Pra me mostrar pra vocês como é que eu arremato. E pra gente poder dar continuidade ao nosso casaquinho, tá bom? Então eu vou fazer as minhas 10 carreiras e já volto. Então aqui, gente, voltei, ó, fiz as minhas 10 carreiras de barra. Tô pelo lado direito novamente. E aí agora eu vou fazer o arremate. Gente, só pra lembrar vocês, eu ainda estou no primeiro novelo e tem isso aqui de fio ainda, ó. Então, pra vocês terem uma ideia do quanto esse fio rende, eu fiz toda a pala já fiz uma manga e ainda tem o material, tá? Então, agora vamos lá, como é que a gente vai fazer o arremate? Eu vou fazer tudo em meia, tá, gente? Eu encerro agora a barrinha 1 por 1 e vou fazer tudo em meia. Então, eu faço um meia, faço mais um meia e pego o meia anterior, o ponto anterior, e passo por cima daquele que eu acabei de tricotar. E assim eu vou indo, e hoje tá bem difícil de gravar, porque minha cadela, minha cachorrinha, hoje tirou o dia pra latir. Então, vocês ignorem os latidos, tá, gente? E é só fazer isso, gente, ó. Vai fazendo um ponto meia e vai passando por cima do outro, ó. Pega o anterior e passa por cima daquele que tu acabou de fazer. Ó. E vai ficando assim, ó, gente. Eu vou fazer aqui com todos os meus pontos, né? Que não são muitos, a agulha. Vou fazer aqui rapidinho com vocês.
Aí vou deixar uma quantia considerável para mim utilizar na costura, né? Do braço. Então, ó, não tem mistério, é só ir trabalhando o ponto e passando o anterior por cima daquele ponto trabalhado. Estamos quase chegando no final. Gente, enquanto eu vou arrematando aqui, eu vou pedir uma coisa para vocês. Gente, não deixem de curtir, compartilhar, tá? Deixa um comentário. Isso é muito importante para mim que tô começando aqui no YouTube, tá? Se vocês não curtir, não compartilhar e não comentar, os meus vídeos não vão ser divulgados, sabe? Isso aí meio que desanima a gente, sabe? Porque a gente não é fácil criar conteúdo assim, sabe? É uma coisa que demora, que tem requer uma demanda muito grande, assim, sabe? Então eu queria pedir muito, assim, para vocês curtir, compartilhar e comentar, tá? O que vocês estão achando do meu conteúdo. Porque daí se vocês curtir, comentar e compartilhar, o meu vídeo vai chegar para mais pessoas. Aí ele vai ter uma visualização um pouco maior. E aí isso aí vai me motivar a continuar criando conteúdo, tá? Isso me ajuda bastante, assim. Então, assim, ó, gente, terminei, fiz o último ponto, tá? Passei por cima e ficou esse aqui na agulha, ó. Então, eu dou uma puxadinha agora, tá? E aí, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer, gente? Eu vou medir aqui mais ou menos e vou cortar. Minha tesoura tá aqui? Não, gente, a minha tesoura não tá aqui. As minhas coisas criam pernas e saem caminhando por aí. Gente, eu vou procurar minha tesoura, vou cortar e volto pra mostrar pra vocês como é que eu arremato o último pontinho, tá? Deixa eu só achar minha tesoura aqui. Pronto, gente, voltei com a tesoura, tá? Aí eu corto o fio e aí eu vou pegar esse pedacinho que eu cortei, eu vou abrir esse ponto aqui, ó. Eu vou abrir ele mais. E aí eu vou pegar o fiozinho que eu cortei, que esse pedacinho aqui eu deixei pra fazer a costura, tá? E aí eu vou arrematar nesse último pontinho aqui, ó. Eu vou puxar com calma, tá? Pra não franzir. E tá pronta a nossa manguinha, ó. Esse pedacinho aqui de fio vai servir pra mim fazer a costura aqui, ó. Do nosso bracinho, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Agora, eu vou lá pegar minha agulha, que não tá aqui também. E vou meter minha agulha aqui e a gente vai trabalhar as costas. Mas, gente, eu vou ter que pausar aqui e ir atrás da minha agulha. Porque essa agulha aqui que eu tava fazendo o braço, não dá nesse cabo aqui. Essa agulha tem que ser outra, tá? Então, eu vou ir atrás da minha agulha e já volto. Tá, gente, eu me ajeitei aqui, tá? Tirei já as tampinhas que estavam travando, né? Minha agulha, meu cabo, né? Já botei as agulhas, agora a gente vai fazer assim. A gente vai pegar o fio e a gente vai emendar esse fio aqui, tá? Que é o começo da nossa frente, ó. Tá? Então, a gente vem por aqui e puxa o fio, assim. Tá? E aí, a gente dá um nozinho. Eu gosto de deixar assim um pedaço, que é pra depois me auxiliar nos acabamentos, tá? Com a ajuda de uma agulha de crochê, eu puxo pra dentro e dou um nozinho. Agora, o que a gente vai fazer, ó?
entre as costas. Aliás, entre a frente e as costas a gente vai unir aqui. Então, a gente vai trabalhar normalmente, tudo em ponto meia. Tem gente que gosta de fazer um aumento de pontos aqui embaixo do sovaco, tá? Quem quiser fazer, pode fazer. Vocês podem botar... Vocês podem aumentar uns 5 pontos. Eu aumento assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Aumentei esses 5 pontos. Trabalho normalmente. E eu já prefiro não aumentar e trabalhar direto. Aproximo bem assim, ó, o último ponto do primeiro ponto, o último ponto da parte da frente com o primeiro ponto da parte das costas e trabalho. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar tudo em meia. Vai ficar um vãozinho aqui, mas depois, no avesso, quando a gente voltar, a gente come 2 pontinhos aqui e aí já some esse vãozinho que fica aqui, tá? Mas eu gosto de fazer isso no avesso. Então, agora eu vou trabalhar até chegar aqui no meu marcador aqui, ó. Que é onde finaliza minhas costas. Vou trabalhar normalmente em ponto meia. Quando eu chegar ali no marcador, agora não tem mistério, é só trabalhar em ponto meia. Quando eu chegar ali no marcador, eu volto para mostrar para vocês qual vai ser o próximo passo, tá? É só seguir agora, tá? Ó, é isso aqui que eu falei para vocês, ó, esse vão que ficou aqui, ó, entre a emenda do meu fio, o último ponto, primeiro ponto. Depois aqui no avesso a gente vai matar esses 2 pontinhos aqui, ó, e vai esconder. E aí esse fiozinho que ficou aqui, isso aqui vai nos ajudar a esconder depois também as imperfeições, tá? Então não se incomodem com isso, que depois na costura a gente esconde tudo. Eu vou trabalhar aqui até chegar ali no meu marcador e já volto. Voltei aqui, tá, gente? Ó, tô chegando no meu marcador. Vou passar o marcador, tá? E vou trabalhar as costas até chegar aqui nesse marcador. Tá? As costas não, desculpa, as mangas. Vou trabalhar também, tá? Igual. Em ponto meia, até chegar lá no marcador azul. A manga, tá, gente? Gente, cheguei, tá? Até o marcador azul, ó. Então, o que que eu vou fazer agora? Agora eu vou tirar essa agulha. E vou travar aqui o meu cabo, tá? Porque a frente eu não vou trabalhar, né? Eu vou trabalhar somente essa aqui a frente, ó, tá? É a outra frente. Aí, agora o que que eu faço? Eu viro o meu trabalho aqui, ó, pro avesso. E eu vou pegar o meu outro cabinho aqui, ó, que é o que eu tava usando pra fazer as mangas, lembra? Ó. E agora eu vou trabalhar até aqui o marcador vermelho, somente as mangas em tricô. Então, agora eu volto com essa outra agulha aqui, ó. Que é com outro cabinho menor. Tudo em tricô. E eu vou fazer em tricô até chegar lá no marcador vermelho. Só em tricô. Fazendo tudo tricô. Tá? Vocês percebem que eu tô levando a manga para esse outro cabo aqui, ó. Que é essa outra agulha, né? Então, porque eu vou trabalhar agora a manga, a outra manga exatamente como eu trabalhei a primeira. Vou trabalhar somente a manga. O restante agora vai ficar à espera novamente.
Como eu tenho a possibilidade de deixar no cabo o meu trabalho, eu vou deixar no cabo. Quem não tem, vai fazer um fiozinho de lã, entendeu? Quem passou no fiozinho de lã, passou todos os pontos para agulha, né? Aí trabalha os pontos das costas, trabalha todos os pontos das costas, aí trabalha a manga, né? Passa a manga. Quem passou por um fiozinho vai passar somente as costas e a manga para agulha, tá? Aí vai trabalhar todas as costas. Aí vai passar, vai trabalhar a manga, vai voltar aqui, fazendo a manga no avesso, tá? E aí o que vai fazer? Vai botar as costas num fiozinho de espera, novamente, e vai deixar a outra frente num fiozinho de espera. O ideal seria até não deixar tudo junto, deixar separado, tá, gente? Mas aí cada um faz como achar melhor, né? Eu passava tudo junto, botava tudo num fio só e daí ia, sabe, separando conforme era necessário. Então, ó, aqui, ó, cheguei aqui no meu marcador vermelho, ó, eu finalizei o último ponto da minha manga. Então, o que que eu vou fazer? Vou puxar aqui para não correr o risco de escapar os pontos. Vou tirar essa agulha daqui. E vou travar aqui novamente. Ó. Vou travar aqui a parte das costas, no próprio cabo. E aí, agora, gente, ó, tá somente os pontos da manga aqui. Eu vou trabalhar essa manga exatamente como eu trabalhei essa outra aqui. Da mesma forma, tá? Igualzinho. Vou fazer esse pontinho fantasia aqui. Quem não quiser fazer, não precisa fazer. Fez tudo em meia, né? Vou fazer os 20 centímetros, vou fazer as diminuições. Aí, quando chegar meus 20 centímetros, né? Diminuo os pontinhos aqui para fazer o punho. Vou fazer 10 carreiras de punho. Vou arrematar. Vou cortar. Vou deixar um pedacinho de fio para me auxiliar na costura depois. E aí, quando eu tiver a minha manga, minha segunda manguinha pronta, eu volto para mostrar para vocês como é que a gente vai fazer essa outra frente aqui, tá? Porque esse pedaço aqui vai ficar à espera também, entendeu? Então, aqui, ó, de um lado tem toda uma frente e uma manga e umas costas já trabalhada. Aqui a gente vai trabalhar outra manga e tem uma outra frente que não foi trabalhada ainda, que tá em espera. Mas calma que a gente vai chegar na hora de trabalhar ela também, tá? Então, agora vocês vão fazer a manga. Eu vou virar aqui pro direito. Vocês vão fazer a manga exatamente como a gente fez a outra. Exatamente igual. No caso, eu vou fazer aqui porque inventei de botar um ponto fantasia, que depois eu até me arrependi de ter botado, porque, né? Não fez diferença nenhuma por causa do fio. Mas aí agora eu vou fazer outra manga igual. E aí no corpo eu não vou botar, gente. Então é só fazer exatamente como eu já ensinei vocês a fazer essa aqui. Vamos fazer essa aqui. Quando eu tiver a minha segunda manga pronta, eu volto pra gente fazer o corpo do casaquinho daí. Oi, gente. Voltei aqui, ó, pra mostrar pra vocês, então, que eu já fiz uma manga e fiz a outra manga, tá? Aí, aqui eu já botei minhas agulhas novamente, né, no cabo, porque aqui é a frente que falta a gente trabalhar. Então, é isso, ó, tá? A manga tá aqui, ó, a primeira manga, né, a frente, ó, a primeira manga, as costas. Aí, agora, a outra manga e a outra frente aqui, ó. Essa frente falta a gente trabalhar, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou emendar o meu fio aqui.
E aí, a gente vai trabalhar essa frente aqui. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou emendar. Vou puxar aqui, ó. O fio aqui, tá? Vou dar um nó. Esse pedaço de fio aqui vai servir depois pra gente fazer os arremates. E aí, agora, a gente vai trabalhar. Esse marcador aqui eu não preciso mais, gente. Tá? A gente vai trabalhar a parte da frente. Tá? Então, eu vou juntar bem aqui, bem próximo, ó, as costas com o primeiro ponto da frente. E aí, vou trabalhar tudo em meia. Isso. Trabalho todos os pontos. Opa. Normalmente, em meia. E assim eu vou indo, gente. Cheguei nos últimos 6 pontos, que são feitos em tricô, que é a nossa bordinha, né, da barra. Essa barrinha aqui. Finalizo os 6 tricôs. Agora eu vou virar... Vou girar o trabalho aqui, ó. E eu vou trabalhar tudo em tricô. Só que o que que eu vou fazer? Lembra que ficou um vão aqui, ó, né? Então, eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou trabalhar. Eu vou mostrar o começo aqui, tá? Que eu não vou fazer toda a carreira, porque vocês sabem, né? Tiro o primeiro ponto sem fazer. E aí, eu vou trabalhar toda a carreira em tricô. Tá? Gente, eu faço desse jeito, tá? Quem tem experiência no tricô, vai fazer do jeitinho que gosta, do jeitinho que sabe, tá? Eu aprendi assim. Então, cada um faz do jeito que gosta. E eu só tô aqui passando um pouquinho do conhecimento que eu tenho, tá? Quem nunca fez tricô, se achar o meu método de tricotar fácil, vai tentar fazer, né? Tá, gente, olha só, eu tô chegando aqui perto do final da frente. Então, o que que eu vou fazer, gente? Aqui é o último ponto da parte da frente, ó. E aqui é o primeiro ponto da parte das costas. Eu vou trabalhar junto, gente. Eu vou trabalhar os 2 pontos juntos. Eu vou fazer um arremate aqui, ó. Eu vou trabalhar os 2 juntos. E vou seguir, ó, normal, em tricô, porque, né, essa minha carreira é toda em tricô. Tá? Então, não tem mistério, ó, gente. Aqui, ó, ficou um buraco aqui, mas aqui, depois com esse fiozinho aqui, ó, a gente vai fazer a gente vai esconder, a gente vai arrematar e vai sumir isso aqui tudo, tá? Isso aqui tudo vai desaparecer, tá?
Quando chegar aqui, ó, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai pegar esse último pontinho aqui das costas com o primeiro pontinho da frente e vamos fazer junto, tá? Então, toda essa carreira é em tricô. Aí, o que que a gente vai fazer? Eu fiz as mangas, ó. Lembra que eu disse pra vocês que eu botei em ponto fantasia, né? Que não deu em nada, não apareceu, né? Pelo fato do fio ser mesclado, tá? Então, como eu fiz uma manga, né, eu tive que fazer a outra igual. O corpo eu não vou fazer, tá, gente? Eu não vou fazer porque vocês viram que não aparece, né? Talvez se eu tivesse escolhido outro tipo de ponto, talvez aparecesse mais. Mas, como eu fiz uma manga assim, eu tive que fazer a outra igual. Mas o corpo eu não vou fazer, tá, gente? O corpo eu vou fazer tudo em meia, pelo direito, tricô pelo avesso. Como que eu vou trabalhar esse corpo, gente? O corpo eu vou trabalhar por 20, 21 centímetros de corpo. Como eu já falei, em ponto malha, né? Meia pelo direito, tricô pelo avesso. Então, eu vou ir trabalhando, né? Uma carreira em meia, outra tricô, uma meia, outra tricô, até chegar entre 20 e 21 centímetros, mais ou menos, tá? Quando eu chegar nos meus 21 centímetros, eu volto pra gente fazer daí a barrinha final, né? E arrematar os pontos. Então, é isso, gente, não tem mistério, agora aqui é só pegar e seguir em ponto malha. Se vocês quiserem colocar esse ponto que eu ensinei nas mangas no corpo, fiquem à vontade, pode botar, eu não vou fazer, tá? Então, eu só quis mesmo botar para vocês verem que, dependendo do ponto fantasia, com um fio mesclado não aparece. Então é isso, gente. Eu vou fazer aqui meu corpinho e quando eu tiver com ele pronto, eu volto para mostrar para vocês e para passar o próximo passo. Oi, gente. Finalizei aqui o corpo do meu casaquinho. Eu vou medir aqui com vocês, ó. Eu sempre meço o tamanho, tá? Que fica debaixo da axila, tá? Que foi onde a gente começou, né? Que a gente fez a junção de tudo daí, das duas frentes com as costas, e a gente começou a trabalhar. Eu espero que vocês consigam visualizar bem, ó. 21 centímetros. Eu espero mesmo que vocês consigam ver aqui. Que o meu espaço é pequeno aqui, gente. Eu vou fazer todo o avesso do meu trabalho, tá? E aí eu volto com vocês pra gente finalizar, pra gente fazer a barra final, tá? Do casaquinho. Eu vou voltar todo o avesso, que daí vai fechar bem certinho 21 centímetros. Eu vou finalizar com 4 cordões de tricô. 4 cordões significa que são 8 carreiras, tá? Então, eu vou fazer o meu avesso, e aí vou fazer 4 cordões de tricô, que é tricô no direito e tricô no avesso. 4 cordões equivale a 8 carreiras. Então, eu vou fazer 8 carreiras de ponto tricô, tanto no direito quanto no avesso, tá? Eu vou finalizar essa carreira e eu volto pra mostrar pra vocês. Voltei aqui, gente, fiz o lado avesso, tá? Agora eu tô no lado direito novamente. Então, a gente vai fazer isso, ó. A gente vai trabalhar tricô tanto no direito quanto no avesso, porque agora a gente vai finalizar o corpo do nosso casaquinho, tá? Então, a gente vai trabalhar tudo em tricô, tá? Tanto no direito quanto no avesso. E agora eu sigo tudo em tricô, ó. Não tem mistério. É só seguir trabalhando em tricô. Agora é tricô tanto no direito quanto no avesso, tá? Por 8 carreiras. Eu vou fazer aqui as minhas 8 carreiras, tá? Essa recém é a primeira. Quando eu finalizar minhas 8 carreiras, eu volto
pra gente fazer o arremate final dos pontos, tá? Gente, finalizei aqui, ó, os meus 4 cordões de tricô, ó. 1, 2, 3, 4, tá? Que são 8 carreiras. Eu tenho isso aqui de fio, ó. Agora, nós vamos arrematar. Então, assim, ó, gente, o casaquinho foi 2 novelos, tá? E não vai sobrar nada. Porque agora eu tenho, né, que fazer todo o arremate, não vai me sobrar nada de fio. Então, assim, ó, 2 novelos dá pra fazer o casaquinho, tá? Se vocês estão fazendo maior do que o meu, com certeza vai mais novelo. Se vocês estão fazendo menor que o meu, vai sobrar. Aí, de repente, sobra pra fazer um gorrinho ou um sapatinho. O meu não vai sobrar nada, então vai ser somente o casaquinho. Não tenho mais fio pra fazer mais uma peça, entendeu? Pra acompanhar o casaquinho. Então, como é que a gente vai fazer esse arremate, gente? Eu tô no meu lado direito, tá? Ó, tá aqui o meu fiozinho, lembra, ó, do começo? Então, eu vou arrematar assim. Esse eu passo sem fazer, né? Aí, eu trabalho mais um tricô. E aí, aquele ponto que eu passei sem fazer, eu vou passar por cima desse que eu acabei de trabalhar. Aí, agora eu vou e faço mais um tricô. Pego aquele ponto anterior e passo por cima do que eu acabei de trabalhar. E assim eu vou indo, ó. Eu trabalho um e passo o anterior por cima desse que eu acabei de trabalhar. Trabalho mais um ponto, passo o anterior por cima. Trabalho mais um. E assim eu vou indo, ó. Em tricô, tá, gente? Eu tô trabalhando em tricô. Trabalho mais um ponto e passo o anterior por cima daquilo que eu acabei de trabalhar. E assim eu vou indo até o final da carreira, onde eu vou ficar com um ponto só na agulha. Então, não tem mistério aqui. É só ir fazendo isso que eu já tô fazendo. E o nosso arremate vai ficando assim, ó. Eu vou arrematar e quando eu chegar no final, eu mostro pra vocês o final. Bom, gente, finalizei aqui meu arremate, ó. Tô só com um ponto na agulha. Então, eu vou puxar um pouquinho esse ponto. Eu não preciso mais da agulha. O que que eu vou fazer? Eu vou cortar um pedaço desse fio. Não precisa ser muito grande, porque depois eu vou arrematar, né? Eu vou esconder esse pedacinho de fio aqui. E aí, eu passo ele por dentro do meu ponto aqui, ó. Tá? Pra travar aqui o último ponto, ó. Aí, eu puxo. E me sobrou isso aqui de fio, ó, gente. Isso aqui que me sobrou. De 2 novelos, tá? E aí, agora, o nosso casaquinho tá assim. Claro, né, gente, que agora a gente tem que costurar as mangas, pregar os botões e arrematar todos os fios, né? Que nem esse aqui já tá arrematado, é só cortar. Esse aqui a gente tem que esconder. E a gente tem que costurar as mangas e pregar os botões. Aqui as costas do nosso casaquinho. O que que eu vou fazer, gente? Eu vou costurar uma manga e uma eu vou gravar mostrando como é que eu faço a costura, tá? E depois eu vou pregar os meus botões, porque eu já disse pra vocês que eu não boto botão, eu não costuro, né? Eu boto o botão de pressão. Eu vou pregar os botões e aí depois eu mostro pra vocês o casaquinho finalizado. Tá, gente? Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço a costura, tá? Dos bracinhos, ó. Esse aqui eu já costurei.
Agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço nesse outro braço aqui. A gente já tá chegando na reta final do nosso casaquinho. Então, eu botei a agulha, ó, no fiozinho, né, de lã que eu deixei. Tá, aí eu, né, uni aqui, ó. E aí, agora, eu vou pegando assim, ó. As laçadinhas aqui da ponta, ó. Pego de um lado. E pego do outro. Ó. Sem puxar muito, tá, gente? Pra não repuxar, ó. Pego de um lado. E pego do outro. Um lado. E o outro. E assim eu vou indo. Ó. Aqui, ó, já tem o primeiro nozinho, ó, do ponto tricô. Que lembra que a gente finalizou com 2 tricô e iniciou com um tricô? Então, aqui já é o primeiro nozinho, ó. Então, eu já vou introduzir aqui no primeiro nozinho. Que esses nozinhos aqui vão me auxiliar agora pra fazer a costura, ó. Aqui já é o segundo, ó. Segundo nozinho. Aí, eu vou enfiando a agulha nos nozinhos, ó. Ó, o outro nozinho. Vocês podem ver que cada lado tem um nozinho. De um lado tem 2, tá? Porque a gente finalizou com 2 tricô e iniciou com um tricô. Então, um lado tem um nozinho, do outro lado tem 2. Mas o lado que tem 2 nozinhos, tu vai pegar o último nozinho aqui, ó. O da ponta. E aí, assim, a gente vai indo, gente, ó. Pegando um nozinho de cada vez. Tá? E vai ficando assim, ó. A nossa costura. Tá? Eu vou fazer quando chegar mais perto aqui, ó, da suvaqueira, eu volto pra mostrar pra vocês como é que eu faço aqui. Tá, gente, eu cheguei aqui, ó, na parte do sovaco, então eu fiz toda a costura, ó. Deixa eu ajeitar aqui, porque eu não quero que fique repuxado. Então, aí a gente ajeita bem o fio, tá? Esse aqui, esse fiozinho eu vou deixar lá dentro, a parte de dentro, esse aqui, tá? Que é o da emenda lá, quando a gente emendou, né? E eu, ó, eu entrei aqui no último nozinho que eu tinha, ó, do ponto tricô, tá? Ai, desculpa, gente. Aí, agora eu venho aqui, ó. Depois eu venho aqui. E depois, eu espero que vocês consigam ver o que eu tô fazendo. Eu venho aqui. Depois, eu entro aqui. E aí, agora, esse pedacinho de fio aqui, ó, eu vou levar lá pra dentro do trabalho. Eu puxei meu fio aqui pro lado de dentro, ó. Tá? Aqui tá o meu fio, aqui tá o que eu emendei, ó. Quando eu fiz a emenda, tá? Então, o que que eu vou fazer? Aí, agora, eu vou fazer assim, ó. Eu vou introduzir ali. E já vou dar um nozinho. Porque o meu fio já tá ficando bem
pequenininho. Aí eu entro aqui, puxo e vou introduzir ali para dar outro nozinho. Pronto. Agora eu vou pegar esse aqui, ó. Vou cortar aqui. Eu vou pegar esse aqui, vou botar na agulha. Vamos tentar fechar esses buraquinhos aqui para não aparecer, tá? Então, deixa eu ver como é que eu vou pegar aqui para fechar esses buracos. Vou pegar aqui e aqui. E aí eu pego aqui e aqui. Vou dar um nó para fechar. Fechei, tá? Aí, o que eu gosto de fazer, gente? Eu gosto de pegar as duas pontas, assim, ó, deixar elas bem próximas uma da outra e arrematar com nó, tá? Dou uns quantos nozinhos pra ter certeza. Ui! Meu Deus! Chegou a arrebentar. Pra ter certeza. Acho que eu botei muita força, gente. Pra ter certeza que não vai desmanchar. Mas, bah! Acho que eu botei muita força. Hoje eu tô uma ugra, gente. Uma ugra atrapalhada. Tá. Aí, olha como é que ficou, gente. Eu espero que vocês tenham conseguido entender. Olha embaixo do sovaco como é que fica. Consegui fechar todos os buraquinhos, ó. Quer ver o outro? Também, ó. Todos os buraquinhos, tá? Agora, aqui a gente faz assim, ó. A gente coloca na agulha. E aí, pelo lado de dentro, eu gosto de passar assim, ó. Só que assim, ó, gente, puxar com muita calma, tá? Pra não ficar um bico aqui, ó, sabe? Uma coisa repuxada. Então, fazer bem suavemente, tá? Aí, eu gosto de passar, botar mais um pouco aqui pra cima, assim. Aí, volto assim pra baixo. Aí, venho de novo aqui, ó. Assim. Aqui. Tentar ajeitar. A gente vai escondendo a pontinha dentro da trama do trabalho. Como eu disse, sabe? Cada um faz do jeito que gosta, que acha que faz bem. Aí eu vou escondendo assim, ó, dentro da trama aqui, ó, do trabalho. Agora aqui eu vou dar um nozinho. Eu vou dar um nozinho. Sem apertar muito para não aparecer. E aí eu venho aqui e corto. E tá pronto o nosso casaquinho, gente. Agora eu vou pregar os botões.
E na abertura do vídeo vocês já vão ver ele com os botõezinhos pregados, ele pronto. E é isso, gente. Com 2 novelos, esse fio me surpreendeu. Com 2 novelos eu fiz esse casaquinho aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Dessa aula. Vou pedir para vocês curtir e compartilhar, tá? Esse vídeo, para que daí ele se espalhe para mais e mais pessoas. E deixa eu mostrar as costas aqui. Ó, as costas ficou assim. Aqui deu um pegãozinho, mas ficou assim, ó. E é isso, gente, tá? É isso mesmo, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Um beijinho, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!